Amigos, o que vamos falar hoje nunca foi visto antes. É como patos a disparar contra caçadeiras. O FMI está mesmo a bombardear o dólar. Isto é fora do normal. Lançaram um alerta urgente contra o dólar. O alerta é: ou os Estados Unidos reduzem imediatamente a sua dívida, ou não o podem fazer, e também tem de reduzir o seu déficit. Reduzir? Agora mesmo, ou o colapso do dólar já se avizinha como algo inevitável. Aqui está a ver. Vários dos artigos que vamos analisar hoje, caso queiram verificar a veracidade do que estamos a dizer. A veracidade do que estamos a dizer é verificada com várias fontes jornalísticas. Lembrem-se que efetuamos sempre uma investigação muito profissional antes de irmos para o ar. Porque não estamos a falar de um colapso simbólico do dólar e amanhã ele recupera. Desta vez, pessoal, para o FMI emitir este aviso, não estamos a falar de um crash da bolsa. Não se trata de um dia mau em Wall Street. Temos de diferenciar isto. Isto é diferente. Estamos a falar de uma queda livre do dólar como moeda de reserva global. Se a confiança no dólar for abalada, então isso, meus amigos, vai significar que de alguma forma, países vão deixar de comprar dívida americana. Significará que as obrigações do Tesouro vão tornar-se tóxicas e que financiar a economia dos Eleimois já vai ser demasiado caro. Que de alguma forma eles vão ter cortes de cabelo maciços. E o que se segue a isso é uma debandada. Os mercados vão entrar em pânico, o capital vai fugir, as taxas vão disparar, a inflação vai ficar fora de controle. Parece um apocalipse, não é? Um apocalipse que não estou a inventar, que se pode ir ver nas notas das últimas declarações do FMI que lançam este. Aviso da queda do dólar devido à bomba da dívida nos EUMAE. Se nada for feito logo, perderão a capacidade de intervenção. Vão perder a capacidade de sustentar o vosso estilo de vida milionário com uma dívida infinita e não como uma profecia distante. Este já é um cenário que já está a ser desenhado nos gráficos. De fato, aqui vai um. E se forem à nota, encontrarão mais pormenores, porque isto vai ter um impacto nas taxas das obrigações. De fato, já teve impacto. E nos avisos das agências de notação que já tiveram impacto. Por isso é que pus aqui também as notações da Moody's, nos movimentos de desdolarização em todo o mundo que já começaram. Agora, se esta confiança muito frágil que ainda resta em algumas agências de notação for quebrada, muito poucas, então os Estados Unidos vão entrar literalmente em modo Venezuela num fato de Wall Street, porque todo o seu modelo se baseia no facto de o mundo precisar do seu papel moeda. Mesmo querendo se livrar do dólar, não há outra forma de comprar petróleo nem de transferir dinheiro sem o SWIFT. Não há outra forma de transferir dinheiro se não for através de um sistema que eles regulam, o SWIFT, etc. Se o mundo deixar de precisar de amigos, não há muro que o impeça. Não há reforma fiscal, não há superpotência militar que o possa impedir, não se pode impedir com bombas atômicas, a festa acabou. Esta bomba que o FMI lhe lançou ontem, agora, deixa muitas cartas na mesa. Agora, se pensam que este aviso é o pior que ouvimos nas últimas horas, deixem-me dizer-vos que é apenas o começo, ainda vem aí algo pior que o FMI avisou que vai acontecer, porque Trump não só não está a mudar, como também está a mudar. Porque Trump não só não está a mudar a situação, como é habitual, como a está a ignorar. Vou contar-vos o pior daqui a pouco. Mas primeiro quero agradecer ao nosso excelente patrocinador desta noite, porque muitas pessoas têm me perguntado: como é que recuperei o meu cabelo? Algumas sabem, outras não. Há 6 meses fiz um transplante capilar, precisamente com o Dr. Serkan Egin em Istambul, na Turquia, e deixem-me dizer-vos que estou muito contente com os resultados. Podem vê-lo e vou fazer um vídeo agora à luz do dia, porque talvez agora seja um pouco difícil. No dia do aniversário de 6 meses, a 28 de maio, vou filmar isto. Porque estou muito feliz por ter excedido as minhas expectativas, por isso, se estão a pensar fazer um transplante, recomendo que marquem uma consulta gratuita na clínica dele, deixo-vos o link na descrição do primeiro comentário.
E também muito obrigado ao Dr. Sercaneguin por apoiar este vídeo, ajudando-me a recuperar a minha confiança com o meu cabelo de volta, e não se vá embora porque agora vou contar-vos precisamente o que acontece após o alerta do Fundo Monetário Internacional. Bem, enquanto o Congresso está a debater às primeiras horas da manhã, como dizíamos ontem, um documento de mais de 1000 páginas que quase ninguém leu. Mas o Fundo Monetário Internacional leu, porque eles não perdem nada. Donald Trump, que ontem estava a vender isto como uma vitória para a classe trabalhadora, porque na realidade, ao mesmo tempo que eles estavam a falar sobre isso, o Fundo Monetário Internacional estava a falar sobre agora eles têm outros dados. Para o Fundo Monetário Internacional, isto é um talho fiscal, que na realidade a única coisa que está a fazer é favorecer os milionários e os que têm mais. Foi anunciado que se efetuaram grandes reduções de impostos, isso é verdade, mas essas reduções maciças retiram a carga fiscal aos milionários, que pagarão menos impostos, enquanto os que têm menos terão o pouco que têm retirado deles. Medicare e Medicaid programas sociais. O mais surrealista, meus amigos, é que esta lei também inclui medidas para financiar, vejam só o que vos vou dizer supostamente, que também se destina a financiar o muro com o México, para continuar a construir esse muro, expandir os centros de detenção de imigrantes e proibir os estados de regulamentar a inteligência artificial. Misturaram chile e tamales de feijão na mesma panela. E o FMI começou a dar o alarme porque começou a levantar os olhos e a dizer quanto é que isto nos vai custar e quanto é que isto vai custar à economia do ZEUA. E a minha próxima pergunta é como é que vão pagar por isso? Porque estamos falidos. E agora, pessoal, estamos a ver como o americano médio, em vez de comida, está a falar de uma economia, que está a tirar o pouco que tem do prato para a mesa. Esse plano, que já falamos muito e que tem um nome de novela como tudo o que a Troma faz, chama-se em espanhol La Ley Grande y Hermosa. A única lei grande e bonita é Troma. Continua a defendê-lo, dizendo que é o melhor pacote fiscal da história do ZEUA, que vai ajudar toda a gente, desde os bilionários até o empregado que serve o pequeno almoço ao bilionário. Mas os números estão a dizer outras coisas, e o FMI disse que se formos por esse caminho, esqueçam, é o fim do dólar. E eles sabem que a Tron seguiu esse caminho. Ele não queria sair. E as projeções mais conservadoras, olha a coisa preocupante que eu vou contar, o pior de tudo. Os números mais conservadores, os comprimentos de onda mais bons, dizem que este plano de Tron vai fazer disparar o seu déficit fiscal. Déficit fiscal? Em pelo menos 3 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. 3 mil milhões de dólares para além de tudo o que já devem e que não podem pagar. Não só não vão pagar tudo isso, como ainda acrescentam a isso 3 mil milhões de dólares de dívida. E amigos, sendo generosos, muitos benefícios fiscais. As reduções de impostos são temporárias, vocês sabem o que isso significa. Que assim que as eleições terminarem, para ver quem volta a ter a maioria no Congresso e sucede a Trump. Bem, esse buraco vai ficar mais fundo. Isto quer dizer que quando Tron sair, a bomba vai explodir, mas o FMI já está a dizer a partir de hoje. O dólar já é insustentável. A dívida pública dos Estados Unidos já é de 98% do seu produto interno bruto. Agora adicione o Tron. Só no ano de 2024, os Estados Unidos pagaram $1 trilhão só em juros. Sem pagar o capital? $1 trilhão, meus amigos, só para vos dar uma ideia do retorno. Por outras palavras, nenhum único dólar desse $1 trilhão foi para a saúde, educação ou infraestruturas. Nada, puro interesse. Já o dissemos no outro dia, isso é mais do que todas as despesas militares juntas. E isso sem contar com as subidas de taxas que se avizinham e... O que é que acha? Já subiram?
As obrigações do Tesouro estão a explodir. Lembra-se que o Tron queria que as taxas descessem. Acha que baixaram? Já o dissemos aqui. Não só não estão a descer, como estão a subir. A obrigação há 10 anos subiu acima dos 4% e há 30 anos subiu para os 5%. Sabe o que isso significa? Que agora é agora mais caro financiar a impossível dívida dos Estados Unidos e depois da bomba que o FMI divulgou ontem. Vai ser ainda pior. Depois disto, nem mesmo o Cope vai querer confiar uma mota italiana ao EUI. E, entretanto, os números vermelhos estão a acumular-se. As agências de notação de risco também já estão a começar a levar com estes golpes, não só o FMI, mas também o FMI e o Moody's. Alguém pode dizer que o nome é louco. A residência branca, fortemente inspirada no estilo de Donald Trump, está reagindo com a conhecida teimosia em relação à situação, que se trata de uma decisão política do Moody's, que estão a ser manipulados pela esquerda. Mas o problema não é se o Moody's é de esquerda ou de direita, amigos. O problema é que já ninguém acredita que os EUA podem pagar a sua dívida. Já ninguém acredita que tenham dinheiro para pagar. E estão a gastar mais do que recebem, mais do que têm, e não fazem ideia de como pagar o que devem, e além disso, continuam a endividar-se. Ainda mais endividados. E não é que o estejam a fazer às cegas, tudo está perfeitamente calculado. Nesta lei de Trump que o IMF lhe disse ontem, não se envolva nisto porque vai sair-se mal, é o fim do dólar. Esqueça isso, não há maneira de ficar calado sobre isso. Porque eles não se importaram. Até incluíram cláusulas que beneficiam diretamente os lobbies que mais fazem lobby em Washington, as empresas petrolíferas, as empresas farmacêuticas, a tecnologia e o complexo militar. Gastando mais em pura parvoíce. Em bases militares, em bombas, em armas, em mísseis. E, para acúmulo, os amigos estão a utilizar esse mesmo plano para financiar coisas que nada têm a ver com a política fiscal, como o muro na fronteira, a perseguição de imigrantes, retirar o acesso aos cuidados de saúde às pessoas mais pobres, ajudá-los com as despesas de aluguel. E como dizíamos ontem, a questão dos 5% das remessas enviadas pelos imigrantes sem documentos está de volta. Lembram-se de que ontem vos disse que isso não ia acontecer? Já o desbloquearam. Mais uma vez ontem, o FMI alertou sobre a hesitação dos republicanos ao seguir esse caminho, avisando que poderiam ir diretamente para o matadouro. É o fim do dólar se eles forem por esse beco. Eles entraram, apesar de todos os avisos e, claro, enquanto tudo isso estava para acontecer. Os democratas fingem indignação, mas também não são inocentes neste jogo. Biden foi um dos maiores, deixou a administração do Zileba num caos, aumentou a dívida para níveis inacreditáveis e faz parte do problema. É assim que se constroem as crises com tanto cinismo e hipocrisia. Antes de sair, Biden esvaziou o pouco que restava no EUA para lhes enviar 71 mil milhões de dólares para Zelensky e disse que até o último dólar que restava no EUA ia ser enviado para a Ucrânia, não para a Medicare, nem para a Medicaid para o fornecer, para o proteger disto. Para a Ucrânia, porque havia o negócio de Biden com o gás ucraniano e as armas. E foi por isso que vimos ontem à noite, porque as leis de 1000 páginas são aprovadas de madrugada, quando todos estão dormindo há 2 dias. E o FMI leu-as de facto. E Tron pode continuar a dizer o que quiser que o FMI é um vendido, que todo o sistema foi concebido para beneficiar. A esquerda não sei, como se os EUA beneficiassem a esquerda ou as pessoas mais pobres. Mas os mercados já sabem disso, meus amigos. Os títulos já trovejaram. Eles já refletem que isto não é algo que... Não são aqueles títulos estridentes de o dólar vai cair, é o fim da hegemonia um dia. O FMI já o diz. Isso é outra história. Isso é porque, quando o FMI diz que os pelos do burro são castanhos, é porque... Quando o burro é castanho, é porque tem os pelos do burro na mão. Porque o FMI está ligado ao dólar. Agora poder-se-ia pensar que todos estes problemas não vêm de lado nenhum. Nem vem do Tron Metro mais parte do problema, mas não foi de um dia para o outro, vem de décadas de presidentes irresponsáveis que fizeram guerras sem sentido para pilhar outros países. Que fizeram dos americanos fobaproas resgates bancários, inflaram bolhas com dívidas,
Viver como milionários sem ter um cêntimo e ver a quem roubam. Uma elite política que governa para aqueles que nunca financiaram as suas campanhas e agora que o sistema está a arrebentar pelas costuras, dizem-nos que a solução é cortar programas sociais, que a solução é acabar com a assistência social para os pobres no EUA, acabar com o Medicare e Medicaid e fechar as fronteiras. Cobrar aos imigrantes que enviam dinheiro para enviarem dinheiro para suas famílias, dar mais benefícios aos bilionários e lixar os que têm menos. E o que mais me incomoda não é a lei. Não é a narrativa de que o dólar está a descer. E não é isso que acontece de fato. Deixem-me dizer-vos já. O dólar caiu, vejam os títulos do Tesouro. Os títulos do Tesouro afundaram. E mesmo assim a Tron continua a vendê-la como uma ajuda para as famílias, como uma reforma justa. Toda a gente os avisou. Os mudis do FMI não quiseram prestar atenção. De fato, penso que mesmo que tivessem prestado atenção, já era tarde demais. Mas certamente que entre todos eles teriam visto como encobrir o esgoto, para que ninguém soubesse e para que o fedor não saísse demasiado. Mas Tron não dissimulava. Ele não dissimulava. E as eternas guerras amigáveis tinham de ser pagas um dia. Todos aqueles subsídios às corporações multimilionárias, como o que dão o dinheiro dos contribuintes a empresas como a X de Elon Musk, tudo isso alguém um dia teve de pagar. Se alguém pega num cartão de crédito e começa a usá-lo como se o mundo fosse acabar amanhã, não é dinheiro de borla. No final do mês vai receber um extrato. E o que os Estados Unidos fizeram para tirar outro cartão para pagar o outro cartão e depois tirar outro cartão para pagar o outro cartão que não se prolonga para sempre, agora estão a cortar dinheiro na alimentação, nos cuidados de saúde e na educação, mas continuam a financiar as operações dos serviços secretos militares. Para derrubar governos, não cortam nos armamentos e guerras. Para armas e guerras, mas querem medicar. Para manter o controle dos recursos estratégicos. E para isso, já agora também usam parte deste pacote fiscal. É por isso que precisam de leis como esta, que parecem ser fiscais, mas na verdade são geopolíticas. E a mesma coisa está a acontecer com as despesas militares, que continuam a aumentar ano após ano. E se não há um inimigo, inventam-no. Inventam que o Iraque tem uma arma de destruição maciça, que Muammar Gaddafi é contra a democracia, que vão destituir Bashar al-Assad para colocar um santo que na realidade era um líder da Al-Qaeda. Na realidade, se não há ameaça, eles fabricam uma. E com o que é que se paga tudo isso? Com a dívida. Toda a guerra na Ucrânia, todos os bilhões de dólares que eles enviaram, o que pagou todas as bombas enviadas por Biden para assassinar milhares de raparigas palestinianas e mulheres inocentes. Foi pago com dívida. E depois vem com histórias sobre apertar o cinto. Mas o cinto só é apertado para os que estão embaixo. Os que estão no topo continuam a comer bem. A Tron continua a viajar em jatos privados. A Tron continua a colocar as suas fortunas em paraísos fiscais. E assim, passo a passo, constroem uma economia de papel. Uma economia que depende da fé no dólar. O problema é que já não há fé. Toda a gente se tornou ateia em relação ao dólar. Já são ateus das obrigações do Tesouro. Antigamente acreditava-se que haveria sempre compradores. Havia muita gente que queria emprestar aos ICNUA. Depois dos acontecimentos de ontem, já ninguém quer emprestar aos Estados Unidos e ninguém deve vir dizer-me que o que eu digo não é verdade, porque então aumentam a taxa de juros das obrigações até 30 anos a 5%? Porque não é fácil para alguém emprestar-lhes dinheiro? Porque já não acreditam neles. Porque o dólar está acabado e quando essa fé se perde, como já se perdeu, o castelo de cartas cai. Porque o dólar, meus amigos, já falamos muito sobre isso, o dólar já não vale ouro, o dólar já não vale petróleo, já não vale nenhuma reserva. O dólar era apenas confiança. E essa confiança caiu ontem. O pouco que restava. O que é que se segue a isto? Devem deixar de usar o dólar como moeda de reserva. Sei que os países que ainda se estavam a agarrar a isso um dia devem começar a negociar noutras moedas, com outras moedas e começassem a vender obrigações do Tesouro em vez de as comprar. E depois agarram-se mesmo. Porque se isso acontecer,
Os Estados Unidos deixarão de poder financiar o seu estilo de vida luxuoso com dívida. Vão ter de o fazer como o resto do mundo lhe faz. Quer construir uma rua? Pagam os vossos impostos? Quer ter bases militares com todo o mundo? Paguem o vosso dinheiro. E esse ajuste, meus amigos, não vai mais cair sobre os bancos, nem sobre as corporações, vai cair sobre as pessoas também. E quando se aperceberem no que não há mais cartão de crédito e que tem de fazer tudo com o seu dinheiro. A realidade é que não tem dinheiro. Como diz o ditado, quem não quer ver fantasmas não deve sair à noite. Ontem foi o último aviso dado pelo FMI. Último, não há mais. Se continuarem com isso, é o vosso fim. Eles continuaram com isso. Não mudaram. A sua estratégia econômica é um milagre que salva o Natal. Vê nas gavetas se alguém deixou lá. Pelo menos 300 bilhões de dólares perdidos para ver se isso compensa metade do problema. Para voltar a endividar-se em 2 anos, e ninguém deixou 300 bilhões de dólares perdidos em nenhuma gaveta da Casa Branca. Diz Martinez de la Cruz China, e a próxima superpotência mundial se vai haver uma Fobaproa no ZEUA, esse é o problema já com isso. Eles já fizeram muitas Fobaproas. A Fobaproa é resgatar com dívida alguma coisa e já ninguém lhes quer dar crédito por nada. Estou-vos a dizer, nem mesmo a Copen vai querer confiar-lhes uma mota italiana. Obrigado a todos vós que estão. Ligado Luiz Chaves diz excelente comentário. Diz José Alfredo Rodrigues tem razão. Nem mesmo 5% é uma garantia. Não tenho a certeza se o governo lhe vai dar uma garantia de que vai conseguir obter o dinheiro necessário para o pagar. Sabe, quando isto acontece, quem são os únicos que estão dispostos a emprestar a países como estes? Os fundos abutre? Essa é a única opção que lhes resta. E quando um país cai na desgraça dos fundos abutre, para os tirar de lá. Não é engraçado que os EUA estejam a cair na armadilha que prepararam para a Argentina através do FMI. Para os colocar em fundos abutres dos quais nunca conseguirão sair tão facilmente, lamento dizê-lo. Porque é o FMI que lhe dá essas condições, certas políticas que são concebidas para saquear. O grande negócio do Fundo Monetário Internacional não é ser pago, é cobrar aos chineses pelos recursos desse país. É cobrar aos chineses como agora, desculpem os chineses, mas é assim que dizemos no México. A questão é que agora são os EUA que vão cair nos fundos abutre. Inacreditável não? Leiam o livro do economista David Graeber que diz: verifique a anarquia verdadeira. Que boa recomendação, vou lê-lo. Será que o meu pai e a minha mãe não estão a fazer absolutamente nada? O que será que andam a fazer durante todo este tempo que parecem estar tão ocupados em segredo? 4 meses, isto já dura há anos, desde o tempo de Nixon, eles já eram maus. Excelente trabalho, saudações da cidade de Carden, eu soy de Carden Margarita Morales Perdomo. Y si te apellidas Perdomo, fíjate que yo tengo buenos amigos, perdón de los materiales, perdón ahí en la calle, por no se siga nessa tienda de materiales. Eu vivia na Rua da Independência, e ali na esquina, no número 31, ali na esquina estava a loja de materiais Perdão, e nós costumávamos sair, brincar com as crianças na rua e tudo. Já chovia. Paco Torres diz que o pior é que o México vai pagar-lhe as constipações de... O México irá pagar as dívidas dos outros, fazendo com que mais países sigam o exemplo devido à necessidade de dinheiro. Mas também todos aqueles que estão a dever aos EUA. Por isso, cuidado, porque há invasões a vir para cá. A única maneira, a única prenda que pode salvar o Natal é ver. E se eles invadem um país que tem muito petróleo lítio ou muito petróleo, ou algo muito valioso como o Canal do Panamá, como por exemplo, a Gronelândia, e controlo sobre as rotas globais de abastecimento. Amigos, o que vem aí é desafiador demais.
É muito difícil, é muito feio, como o Fundo Monetário Internacional disse ontem, isto não é uma nota estridente que é inventada e algum portal X não. Foi o último aviso e Trump passou-o. Através do Arco do Triunfo. Muito obrigado, amigos, por se juntarem ao nosso podcast do dia e até amanhã com mais informações.